Olá pessoal! No vídeo de hoje, do canal Que Doença é Essa?, vamos falar sobre o hipertireoidismo. Mas, antes de começarmos, vamos relembrar um pouco sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por diferentes glândulas que produzem hormônios e os liberam na corrente sanguínea, para que atuem estimulando ou inibindo a atividade de outros órgãos. As glândulas que formam o sistema endócrino são hipófise, pineal, ovários, testículos, ilhotas pancreáticas, adrenais, paratireoide e tireoide. Certo, agora que já revisamos o sistema endócrino, podemos seguir com o nosso tema de hoje. O hipertireoidismo é uma doença associada ao aumento da função da glândula tireoide, fazendo com que ocorra uma maior produção dos hormônios tireoidianos. Para entendermos um pouco melhor, vamos contar com a ajuda do nosso amigo tireoidito. A tireoide é uma glândula e faz parte do sistema endócrino. A tireoide está localizada na região anterior do pescoço. É dividida em dois lobos, um direito e um esquerdo. Os dois lobos são unidos por um istmo. A tireoide é responsável pela produção de 3 hormônios, que são a triododotironina, também chamada de T3, a tiroxina, chamada de T4, e a calcitonina. O hormônio calcitonina está relacionado com a manutenção da quantidade de cálcio no sangue. Entretanto, esse não é o tema de hoje. Os hormônios T3 e T4 são compostos que utilizam iodo. São hormônios de ação sistêmica. Isto é, atuam em diferentes órgãos e sistemas do nosso corpo. E, por isso, o T3 e o T4 são os hormônios relacionados com o hipertireoidismo. Os hormônios T3 e T4 influenciam a frequência cardíaca, a pressão arterial e a tonicidade muscular. Ainda desempenham funções nos processos digestivos, reprodutivos, no crescimento e desenvolvimento infantil, além de exercerem impacto sobre o sistema nervoso. Ou seja, atuam de maneira geral no metabolismo do corpo humano. Agora que entendemos melhor o que é a tireoide e suas várias funções, vamos ver as complicações provocadas pelo aumento da sua atividade, que leva ao aumento da produção de T3 e T4 e, consequentemente, ao quadro de hipertireoidismo. Causa, sinais e sintomas. Na imagem da esquerda temos uma tireoide normal. Percebam que ela é simétrica e apresenta os 2 lobos com o mesmo tamanho. Já na imagem da direita, temos uma tireoide aumentada, com um lobo diferente do outro. Mas não se engane, a tireoide não precisa ser assimétrica para que identifiquemos o hipertireoidismo. Os 2 lobos podem se apresentar aumentados e a tireoide se manter simétrica, com os 2 lados do mesmo tamanho. O aumento do tamanho da tireoide pode ocorrer por diferentes motivos, por exemplo, pelo excesso de iodo, através da alimentação ou utilização de medicamentos, pela formação de nódulos na glândula, pelo funcionamento mais acelerado da glândula, e também pela doença de Graves, que é uma doença autoimune. Doença autoimune é quando o sistema de defesa do indivíduo combate células ou a atividade de órgãos do próprio indivíduo. Dentre os sintomas do hipertireoidismo, podemos citar taquicardia, perda de peso, insônia, sudorese, que é o suor excessivo, exoftalmia. Podemos definir a taquicardia como a aceleração dos batimentos cardíacos, e esse quadro pode ser acompanhado de tremores involuntários. Perda de peso. Mesmo com o aumento do apetite, a pessoa emagrece mesmo sem estar fazendo dieta ou atividade física. Insônia, dificuldade em adormecer ou manter o sono durante a noite, resultando em uma qualidade de sono inadequada. Isso acontece porque o aumento dos hormônios T3 e T4 faz com que aumente o metabolismo basal da pessoa. Suor excessivo. Nesse caso, o excesso na produção do suor se relaciona com o aumento da função tireoidiana. Exoftalmia é a projeção dos olhos para fora da órbita ocular. Esse sintoma dá a impressão de que a pessoa está com os olhos arregalados. Ocorre nos casos mais avançados da doença. Para que seja feito o diagnóstico de hipertireoidismo, é necessária uma boa avaliação clínica, em que o médico revise os sintomas relatados pelo paciente, como nervosismo, perda de peso não intencional, tremores, sudorese excessiva e batimentos cardíacos rápidos. Além disso, uma avaliação física é realizada para procurar sinais de hipertireoidismo, como aumento da glândula tireoide. Durante uma consulta médica é possível fazer a palpação da glândula para identificar se ela está aumentada ou não. Outro ponto importante são os exames laboratoriais, que auxiliam no diagnóstico do hipertireoidismo. O primeiro exame geralmente solicitado é a dosagem de TSH, hormônio estimulante da tireoide, que se apresenta muito reduzido em casos de hipertireoidismo. Também são realizadas as dosagens dos hormônios T3 e T4. Em casos suspeitos de doença de Graves, são realizados testes para detectar anticorpos tireoidianos. Lembrando que a doença de Graves é uma doença autoimune que pode levar ao hipertireoidismo. Ainda, para avaliar o tamanho e a morfologia da glândula tireoide e identificar nódulos ou outras alterações, pode ser solicitado exames de imagem, como a ultrassonografia da tireoide. Tratamento. Os objetivos do tratamento do hipertireoidismo são restaurar a atividade normal da glândula tireoide, aliviar os sintomas,
e prevenir potenciais complicações a longo prazo. De maneira geral, o tratamento é realizado para regularizar a produção de hormônios tireoidianos T3 e T4 e restabelecer o equilíbrio metabólico. O tratamento será indicado pelo médico, avaliando cada caso. Há diversos medicamentos que podem ser utilizados, como beta-bloqueadores que podem ajudar na redução dos sintomas. Os beta-bloqueadores diminuem os efeitos de T3 e T4 sobre o coração e os vasos sanguíneos. E em casos mais graves, pode ser indicada a terapia com iodo radioativo, que destrói as células hiperativas da tireoide. Para algumas situações pode ser indicada a remoção cirúrgica parcial, lobectomia ou total, tireoidectomia, da glândula tireoide. Conclusão: o conhecimento sobre o hipertireoidismo possibilita melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados, garantindo uma abordagem clínica eficaz e reduzindo o impacto negativo em sua saúde geral. Entender o hipertireoidismo é fundamental, pois permite diagnóstico precoce, tratamento adequado e prevenção de complicações graves. E por hoje é isso, pessoal.